ou a mercadoria sem saber o que o cliente verdadeiramente quer. Próximo. O erro é, eu falo sobre produto, mercadoria, serviço ou sobre condições e o cliente ainda nem abriu a boca. Eu estava numa loja, me interessei por um sapato, o vendedor se aproximou e sem eu abrir a boca, ele já me falou, eu posso pagar 4 vezes. Eu nem queria saber. E o que ele vai fazer quando ele quer negociar comigo? Ele já falou 4 vezes. Onde está a munição que ele pode utilizar para conseguir uma boa venda para mim? Ele já utilizou tudo, não tem mais na mão. Então, a maneira certa deveria ser o seguinte, próximo. Primeiro, o vendedor faz perguntas para descobrir o que o cliente quer. Porque eu preciso saber qual é a motivação do cliente, a demanda, a necessidade ou a possibilidade dele. O cliente sempre responde. Não tem cliente que não responde. Essas respostas eu vou receber, ponto número 2 aqui embaixo, e utilizar para ver sobre o que eu vou falar. Sobre o produto ou sobre condições, ou sobre qualquer outra coisa. Na verdade, o cliente sempre me diz que ele quer saber. Eu só preciso perguntar. E depois, ponto número 3, eu entro no processo de vendas. Próximo. Em que posso ajudar? Quase todos os vendedores perguntam isso. Mas a questão não é a pergunta, é se o vendedor está ouvindo a resposta. Por exemplo, o cliente pede um piso verde e o vendedor mostra um azul. Isso incomoda. Eu estava no restaurante aqui na cidade, eu queria pedir um salgado. O garçom me perguntou se eu quero o salgado quente ou frio. Eu falei frio. 5 minutos depois ele falou, esqueci, foi quente ou foi frio? Eu falei frio. 1 minuto depois ele me serviu quente. Isso é falta de atenção, falta de concentração. O cliente não gosta. Próximo. Importante é como você descobre qual cor bateria com as outras cores que eles têm lá onde ele quer utilizar o piso, entendeu? Então você faz a pergunta, você diz, infelizmente não tem o verde, mas os muros, tapetes, qual cor tem? Então ele diz uma cor. Então você pensa qual cor poderia funcionar bem dessas cores que eu tenho disposto aqui. E você mostra a ele. Assim você mostrou interesse para ele, uma certa flexibilidade, e ele já vai receber a possibilidade de comprar uma outra cor com mais flexibilidade. Agora, o roteiro é o seguinte, esse roteiro é muito importante. Eu preciso perguntar primeiro ao cliente o que ele quer, para quem ele quer, quais são os planos dele, e depois eu preciso ouvir, e depois eu preciso fazer a proposta. A proposta é o que o senhor agora acha desse produto aqui. Depois eu apresento o produto, passo informações mais concretas, falo um pouquinho mais sobre o produto. E quando eu faço isso, eu estou percebendo que ele está me acompanhando nesse roteiro. A venda, no final, é a mínima atividade que existe nesse roteiro. A máxima atividade, a mais importante, é a pergunta. Você precisa evitar que o cliente te deixe porque tem sentimento que você não atende muito bem a ele. E você consegue fazer isso quando você faz as perguntas certas. E depois, ouvir, depois fazer uma proposta, vamos dar uma olhada na mercadoria X, depois apresentar a mercadoria. E se você faz isso 2, 3 vezes, no final ele vai comprar. É a compra ou a venda. É o mínimo esforço durante todo esse roteiro. Próximo. Em relação a esse assunto, não importa se eu fechei alguma coisa com o cliente ou não, eu sempre deveria me perguntar, depois que ele foi embora, o que eu poderia ter feito melhor. Eu aprendi a vender as minhas coisas assim. Depois de cada vez eu deixei o cliente ou ele me deixou, eu me perguntei, ou se eu estava junto com outros, perguntei a todo mundo, o que foi que nós poderíamos ter feito melhor.
Se eu faço isso cada vez, automaticamente eu vou me treinar, eu vou melhorar a minha capacidade de vender. Aprenda a aprender com o seu cliente. Ele é seu melhor treinador. Eu não sou o melhor treinador para vocês. A gerência não é o melhor treinador para vocês. O cliente é o melhor treinador. Então, vamos ouvir o que ele fala, vamos perceber como ele está reagindo e vamos aprender assim sobre nós, porque ele é nosso espelho. O comportamento dele é nosso espelho, mostra o sucesso do nosso comportamento. Próximo. Assunto retórica. Retórica é uma palavra que significa as nossas falas. Eu só vou falar sobre 2 tipos de perguntas. Tem perguntas abertas que não podem ser respondidas com sim ou com não, e tem perguntas fechadas que só podem ser respondidas com sim ou não. A pergunta aberta poderia ser, por exemplo, gosta mais desta ou mais da outra mercadoria? Então, sim ou não, nós vamos ouvir. Mas se queremos um sim, ou talvez um não, também é possível, fazemos uma pergunta fechada. Está gostando dessa mercadoria? A resposta só pode ser sim ou não. Próximo. Quando você ainda não sabe se você vai vender, melhor fazer perguntas abertas, para não arriscar ou não. Mas quando você está percebendo que o cliente mostrou todos os sinais de alto interesse, você poderia arriscar uma pergunta fechada. Quais são sinais de alto interesse do cliente? Quando vocês têm o sentimento, eu vou fechar com ele. Qual é o sinal que ele está dando para vocês? Qual é a palavra que ele fala? Qual é a pergunta que ele faz? Se o cliente quer saber o preço, é um sinal? É um sinal. Se ele quer saber quantas parcelas, condições de pagamento, é um sinal? É um sinal. O cliente que faz esse tipo de pergunta já mostra altíssimo interesse de fechar. O cliente que não pergunta isso ainda não tem interesse. Então eu vou adequadamente dirigir minhas falas um pouco mais discreto, mas quando eu estou percebendo ele está querendo, ele mostra esses sinais verbais, preço, condição, etc. Nesse momento eu também posso me aproximar mais, porque eu estou sentindo que ele vai querer fechar. Próximo. Ouvir ativamente. O que significa isso? Ouça sim, mas use também pequenas perguntas, as quais mostrarão que você está verdadeiramente ouvindo e não somente escutando. Mostre interesse em entender. Quando alguém